Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje estou aqui para tratar contigo sobre um tema extremamente importante na jurisprudência do STJ, que é a revisão do tema 692. Quando eu coloco aqui, ó, se liga nisso aqui, é porque isso é extremamente importante para as suas próximas provas de procurador. Hoje, daqui a pouco, eu tenho um curso ao vivo sobre parecer e fazenda pública para ministrar aqui na escola. E você achou que eu não ia subir o vídeo, você que me acompanha, achou que eu não teria tempo para subir o vídeo de hoje do YouTube, né? Pois é, se enganou. Aqui nós temos vídeo todos os dias pensando nos concursos da advocacia pública e esse tema aqui é fundamental para os teus próximos concursos. Eu vou te dizer o que é que está acontecendo aqui em grau de novidade. Bom, o tema 692, que o STJ tem em tese desde 2015, diz assim, ó: a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. Qual é a configuração aqui? Alguém ajuizou a ação contra o INSS, alegando ter direito a um benefício previdenciário, conseguiu, em sede de tutela antecipada, receber esse benefício previdenciário no curso do processo e essa tutela foi reformada em algum momento do processo. O tema 692 diz, desde 2015, que a reforma dessa tutela obriga o autor da ação a devolver à Fazenda os benefícios previdenciários indevidamente recebidos, porque eles foram indevidamente recebidos porque essa foi a última decisão do processo. Se em algum momento do processo o juiz percebe que o benefício previdenciário é indevido, ele revoga a tutela antecipada, o recebimento é indevido, razão pela qual o autor tem que devolver o valor à Fazenda. Primeira coisa que eu quero que você perceba em relação ao tema 692 é que ele não se confunde com o tema 979. Aqui você tem uma situação processual, aqui você tem uma situação extraprocessual e que trata efetivamente da boa-fé do segurado, boa-fé objetiva. Vamos lá, vou ler para você. Ó. O tema 979 não se confunde com o tema 692. Vamos lá. Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo, tema 979, e erro administrativo seja material ou operacional, não embasado em interpretação equivocada ou errônea da lei pela administração, são repetíveis, sendo legítimo desconto no percentual de até 30% do valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprove sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Então aqui você tem uma situação processual de reforma de tutela antecipada, aqui você tem um pagamento administrativo que, em tese, a princípio é repetível, com a possibilidade de desconto de 30% do benefício pago ao segurado beneficiário para repetir aquilo que ele recebeu indevidamente. Agora, se ele conseguir comprovar a sua boa-fé objetiva, ele não devolve nada para a administração. Aqui é uma situação diferente do tema 692. Situação processual, situação extraprocessual são coisas diferentes. Eu quero que você perceba que o tema 692 não afeta o tema 979 e vice-versa. O tema 979 não afeta o tema 692. Qual é a novidade em relação ao tema 692? O 979 não tem novidade nenhuma. A novidade no tema 692 é que o STJ está revisando esse tema. A razão do tema 692 a gente já acabou de ver. Se existe uma tutela antecipada que é revogada no curso do processo, tornando o pagamento previdenciário indevido, o pagamento do benefício previdenciário indevido, aquilo que foi recebido por força da tutela é repetível. Eu quero que você perceba que o comando do tema 692 é geral. A tutela pode ter sido, nesse caso, reformada a qualquer momento e em qualquer circunstância processual. A reforma da tutela gera a repetição daquilo que foi pago de forma indevida a título de benefício previdenciário. O comando é geral por quê? Porque aqui não há especificação das hipóteses em que a tutela é revogada, ou por quem é revogada, ou por que jurisdição, se de primeiro grau, se de segundo grau, se de superposição, essa tutela foi revogada. Perceba que aqui o comando do tema 692 é geral. A tutela foi revogada, não importa em que momento processual, não importa por que jurisdição, não importa por que instância, houve revogação da tutela, aí o autor devolve aquilo que recebeu a título de benefício previdenciário, nos termos do tema 692, recebeu indevidamente. Muito bem. Ó, nesse caso aqui do tema 692, você tem alguns pressupostos que levaram o STJ a afirmar essa tese que nós estamos acabando de estudar. Primeiro,
Não há que se falar aqui em boa-fé. A boa-fé se fala, como eu falei, no tema 979. E o tema 979 não atinge o 692, nem o 692 atinge o 979. Então aqui não há discussão sobre boa-fé. Obviamente que aquele que recebe benefício previdenciário em razão de tutela antecipada em processo judicial recebe de boa-fé, mas ele sabe que o pressuposto dessa tutela é, no caso, a reversibilidade da decisão judicial. O autor sabe da possibilidade da mudança da decisão no curso do processo a qualquer momento. A tutela antecipada pode ser revogada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, desde que efetivamente o Poder Judiciário perceba que os requisitos para a concessão daquela tutela não existem, ou não existiam, ou houve uma interpretação equivocada na concessão daquela tutela. Não há que se falar em boa-fé e o autor sabe a possibilidade da reversibilidade da decisão judicial. Se o autor, nesse caso, não tinha direito ao benefício e recebeu indevidamente por força de decisão judicial de tutela antecipada, ele deve devolver o valor sob pena de enriquecimento sem causa. Aqui está os argumentos e pressupostos que o STJ utilizou para afirmar a tese no tema 692. Além disso, a própria Lei 8.203/91, ela permite a repetição dos valores que foram pagos de forma indevida, ao que diz o artigo 115. Podem ser descontados dos benefícios, inciso 2, pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido ou além do devido, inclusive na hipótese de cassação de benefício pela revogação de decisão judicial em valor que não exceda 30% da sua importância nos termos do regulamento. Então, a própria Lei 8.213 permite, nesse caso, a repetição daquilo que foi pago na via judicial de forma indevida. Então, esses são os fundamentos de existência da tese no tema 692. Espero que você esteja acompanhando até agora. Bom, mas como eu disse, o STJ está revisitando o tema 692. E por que isso é importante, professor? Primeiro, preste atenção aqui, porque isso pode ser objeto da sua prova. A primeira importância de revisitar esse tema na esfera do Superior Tribunal de Justiça é que a palavra do STJ é a última nessa questão. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal disse que a matéria, ou a discussão da matéria, é infraconstitucional. E ele disse isso no tema 799. O Supremo disse assim, possibilidade da devolução de valores recebidos em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada. Aqui ele está falando genericamente, não apenas para benefício previdenciário, mas para qualquer tutela revogada que gerou pagamento. Ou, nesse caso, o pagamento de valores para sua devolução. Olha o que o Supremo disse. A questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral nos termos do precedente fixado no Supremo, o recurso extraordinário tal, relatora tal, em 2009. Então, o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, o tema é infraconstitucional, então eu não vou decidir nada. Ora, se o tema é infraconstitucional, quem efetivamente uniformiza a jurisprudência e a interpretação da lei em matéria infraconstitucional é, no caso específico, o STJ. Então, a princípio, a decisão do STJ é a última decisão sobre esse tema. Então, essa revisitação que o STJ está dando ao tema vai fazer com que aquilo que o STJ defina a partir de então seja a última decisão, a princípio, sobre o tema. Essa é a primeira importância. A segunda é extremamente importante porque atinge diretamente a fazenda pública. No que diz respeito, por exemplo, a benefício previdenciário, o INSS é demandado em milhares de ações espalhadas pelo país e ele é condenado a pagar milhares de benefícios previdenciários a partir de tutelas antecipadas que depois são muitas delas revogadas. Então, atinge diretamente a Fazenda e a terceira importância é porque afeta uma grande cifra em dinheiro que está sendo recuperada pelo poder público. Então, a primeira importância é porque a decisão do STJ vai ser a última decisão sobre o caso, o Supremo diz que a matéria é infraconstitucional. A segunda importância é porque é um tema que atinge diretamente a Fazenda Pública, o INSS integra o conceito de Fazenda Pública, a autarquia federal. E a terceira grande importância do tema, que chama muita atenção, é que a soma desses valores a serem devolvidos ao Estado, ou se não forem devolvidos com a revisitação do tema, importam aí numa grande cifra em dinheiro. O STJ determinou a suspensão do processamento de todos os processos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao tema 692. Então está todo mundo esperando o que o STJ vai decidir sobre esse ponto, sobre essa revisitação, sobre essa revisão do tema 692. Obviamente, todos os processos que tramitam em território nacional.
Muito bem. Entendi toda a problemática, professor. E agora, o que é que a gente pode esperar sobre isso? Bom, o que a gente pode esperar sobre isso é o seguinte, ó. A revisão do STJ, nesse caso, o que é que a gente vai esperar dessa revisão? O STJ apontou que essa revisão está mais para fixar quais são as hipóteses em que a revogação da tutela permite ou não a repetição. Como eu falei aqui em cima, o comando do tema 692, ele é geral, é um comando geral. O STJ, ele não quer mais esse comando geral. Ele não quer, e nesse caso, na verdade, quando eu digo que o STJ não quer, eu estou dizendo que o STJ está revisitando a matéria e ele ainda vai decidir. Mas o STJ pode ser que não queira, melhor dizendo, esse comando geral. Pode ser que ele queira fixar quais são as hipóteses em que a reforma da tutela antecipada gera a repetição por parte da Fazenda Pública e quais as hipóteses em que não gera. Parece que o STJ não quer mais esse comando geral do 692. Então o STJ está discutindo quais são as hipóteses em que a revogação da tutela permite ou não a repetição. E aí ele lista na revisitação do tema aquilo que ele vai analisar. Ó. Tutela de urgência concedida de ofício e não recorrida. O STJ vai dizer se existe ou não repetição. Tutela de urgência concedida a pedido e não recorrida. Tutela de urgência concedida na sentença e não recorrida, seja por agravo de instrumento, na sistemática processual do 73, seja por pedido de suspensão, na sistemática do CPC 2015. Tutela de urgência concedida no início da lide e não recorrida. Tutela de urgência concedida no início da lide, cujo recurso não foi provido pela segunda instância. Tutela de urgência concedida em agravo de instrumento pela segunda instância. Tutela de urgência concedida em primeiro e segundo graus, cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então existente. Tutela de urgência concedida e cassada a seguir, seja em juízo de reconsideração pelo próprio juiz de primeiro grau ou pela segunda instância em agravo de instrumento ou pedido de suspensão. Tutela de urgência cassada, mesmo nas situações retratadas anteriormente, mas com fundamento expresso na decisão de que houve má-fé da parte ou afronta clara a texto de lei, como no caso das vedações expressas de concessão de medida liminar ou tutela antecipada. Então, o que o STJ está fazendo com o tema 692? Ele vai sair do comando geral. Qual é o comando geral? Qualquer tutela antecipada revogada em qualquer momento do processo gera a repetição do benefício previdenciário pago indevidamente ao autor. O STJ quer ultrapassar essa situação para especificar quais são as hipóteses em que a revogação gera o direito à repetição ou não por parte da Fazenda, por parte do INSS. Então, o que nós podemos esperar? Nós podemos esperar uma análise muito detalhada das hipóteses de revogação da tutela, de concessão e revogação da tutela, e nós temos que esperar aquilo que o STJ vai decidir sobre, efetivamente, as hipóteses nas quais existe ou não repetição por parte do INSS daquilo que foi pago a título de benefício previdenciário no que diz respeito, efetivamente, à concessão de tutela antecipada posteriormente revogada. Então, o que é que eu vislumbro? Eu prevejo uma tabela para provas de concurso para que você possa entender quais hipóteses de revogação de tutela antecipada geram direito à repetição do INSS e quais hipóteses não geram direito à repetição do INSS. O STJ está para julgar essa revisitação ao tema 692, razão pela qual eu vou trazer aqui em grau de atualização o que o STJ decidiu nessa revisitação, nessa revisão do tema 692, para que você possa se atualizar e enfrentar provas de procuradoria. Por enquanto, os processos com a aplicação do tema 692 estão paralisados e, por enquanto, efetivamente, o tema 692, a tese nele firmada, para fins de concurso público, ainda é verdadeira até que o STJ tome a decisão sobre a sua revisão, a sua revisitação. Muito bem, fique ligado nisso porque é importante para as suas provas. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.